Nós já estamos aqui com a sessão em gravação. Essa é a sessão do julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 10 de maio de 2022. Estão presentes na sessão eu conduzindo os trabalhos, Dr. João Maluf Júnior, Dr. Herbert Lima de Rezende, Dr. Eduardo Soares de Mello, Dr. Jandir Daleluca, e como representante fiscal, a doutora Karina Ogawa. Eu vou pedir aos colegas que a gente se dirija ao primeiro processo, que está na pauta eletrônica, porque nós não temos sustentação oral para o dia de hoje, e eu peço então aos colegas que a nossa pauta eletrônica... Estou aguardando aqui a pauta abrir. Estou com um probleminha no EPAT, mas eu já vou reiniciar aqui. O primeiro processo é o processo de ILTS Distribuidora de Bebidas Limitada, a IN 4017866, é um pedido de retificação do julgado. Peço aos colegas que se dirijam ao processo. O voto já se encontra registrado. Eu vou fazer uma breve leitura aqui. Esse é um processo em que já houve julgamento nessa primeira Câmara, né? Em que foi dado parcial provimento ao recurso ordinário. O contribuinte, são várias acusações, né? A acusação 1 é de falta de pagamento, correspondente à aplicação da alíquota de 18% sobre os valores das operações de vendas de mercadorias lançadas nas GIAs, né? No CFOP 5405, saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, para os quais não houve a comprovação do motivo da não tributação. O contribuinte não atendeu a notificação e renotificação, que também seguem inclusas, né, para a apresentação das notas fiscais de venda e dos recolhimentos do ICMS em operações anteriores, não tendo, portanto, comprovado a condição de contribuinte substituído. Né? E aí, o item 2 também é a mesma acusação, né? O item 3 já é uma acusação de crédito indevido no período, né, no mesmo período, né?
devido pela não apresentação das notas fiscais que embasem as operações, né? O contribuinte foi notificado, renotificado, e o item 3 e 4 também é crédito indevido, na mesma circunstância, e o item 5 é falta de exibição à autoridade fiscalizadora de documentos fiscais modelo 1, né? Esse pedido de retificação do julgado, ele se atenta apenas aos itens 1 e 2, né, que é a questão das operações com substituição tributária. A autuada, ela alega, no pedido de retificação do julgado, que a juíza relatora logrou em erro de fato na medida em que concluiu que a diligência ao AFR constatou que as notas fiscais de entrada não foram juntadas pelo contribuinte autuado, sendo impossível a identificação do substituto tributário. Essa discussão da identificação do substituto tributário, ela tem ela faz sentido, né, por conta da regra do artigo 267 do RICMES, né, em que o imposto que trata da responsabilidade supletiva, né, o artigo 267, né, que trata da responsabilidade supletiva. Então, o fisco entende que o contribuinte, ao não apresentar as notas fiscais e nem provas nenhuma, as notas fiscais de compra dessas mercadorias, né, nem as notas fiscais de venda, né, em tese foram todas não apresentadas, elas foram todas não apresentadas e, portanto, em tese, não haveria como identificar o verdadeiro substituto, né, que deveria ter recolhido o ICMS substituição tributária. Né? Alguns desses substitutos, mas depois o contribuinte, houve uma apresentação de provas ao longo do processo, houve uma conversão em diligência para que a fiscalização verificasse essas provas, né? E a decisão recorrida, decisão de primeira instância de recurso ordinário, de segunda instância de recurso ordinário, ela entendeu, né? Colegas forem, eu faço até uma transcrição da decisão, né? As folhas 1965, a decisão diz o seguinte: salienta-se ainda que a autuada não apresentou documentos fiscais que comprovassem que as mercadorias revendidas tiveram ICMS substituição tributária retido antecipadamente e nem mesmo indicou quais fornecedores poderiam ter recolhido este imposto. Eu entendo que, de fato, há um erro de fato na decisão, porque com a apresentação dessas notas fiscais de entrada, contribuinte às folhas 255 até 1879, a gente teoricamente consegue verificar, né, quais foram os fornecedores. Inclusive são fornecedores conhecidos aí desse contribuinte autuado, né, comercialização de cerveja, né, fornecedor Leirós de Caxias, indústria e comércio, água doce, distribuidor de bebidas, bem como outros fornecedores que estão nessas notas fiscais de entrada. O contribuinte também trouxe alguns comprovantes de recolhimento de ICMS, né, por guia de recolhimentos especiais do ICMS substituição tributária. Né. Então, eu entendo que a decisão recorrida logrou um erro de fato ao afirmar que a autuada não apresentou provas que permitiriam identificar os fornecedores das mercadorias, uma vez que basta de uma simples verificação dos documentos acima referidos para se concluir contrariamente a tal fato afirmado pela decisão. Então, nesse sentido, eu entendo que a decisão recorrida, nada obstante, ainda que a decisão tenha incorrido em erro de fato, ao afirmar que não haveria prova nos autos que, entre aspas, pudessem identificar os fornecedores das mercadorias adquiridas, entendo que tal erro não altera o entendimento firmado na decisão no sentido de procedência da autuação, uma vez que a decisão se baseou para tal na manifestação fiscal de folhas 1933 a 1938, que analisou todas as provas carreadas pelo contribuinte, inclusive aquelas juntadas posteriormente, né, e concluiu que apenas demonstravam parcialmente o pagamento do ICMS substituição tributária. Então, a manifestação diz o seguinte: passo seguinte,
a fiscalização procedeu ao exame dos documentos trazidos, concluindo que apenas as notas fiscais relacionadas ao demonstrativo de folhas 1934 e 1936 tiveram a retenção antecipada do imposto. Quanto aos demais documentos, destacou que estes já foram antes apresentados pelo contribuinte e não foram incluídos no AI inicial. Assim, propôs a exclusão das exigências correspondentes aos documentos fiscais indicados relacionados, destacando para as demais operações constantes nos demonstrativos de folha 7 a 8, que a exigência fiscal permanece inalterada, diante da falta de documentação comprobatória. Isso aqui é da própria decisão, né? Assim, as infrações fiscais contidas nos itens 1 e 2 são procedentes, devendo ser parcialmente mantidas na forma indicada pelo fisco, as folhas 1934 e 1936. Ou seja, o fisco ele concordou que há a comprovação de parte do ICMS substituição tributária que foi recolhido pelo fornecedor, né, pelo remetente, e a decisão acolheu, né, e o fisco reconheceu tal fato com base na prova juntada pelo contribuinte. Então, eu trago aqui o trecho da fiscalização que faz essa análise dessas provas, né? Então, eu acho que correta e precisa a manifestação fiscal, uma vez que se verifica efetivamente que as provas juntadas às folhas tais são capazes de demonstrar o recolhimento de ICMS para apenas parte das operações, as quais encontram-se listadas na tabela de folhas 1934 e 1936. Uma vez que para as demais operações, verifico que os documentos juntados ou são ilegíveis, ou vêm sem o destaque do ICMS substituição tributária, ou já haviam sido considerados na autuação, razões pelas quais não podem demonstrar o recolhimento do imposto referente à substituição tributária. Ademais, como bem coloca a decisão recorrida, em razão do que estabelece o artigo 267, recai sobre o contribuinte substituído a responsabilidade pelo recolhimento do ST para aquelas operações em que não houve a comprovação do recolhimento por parte do substituto. Portanto, concordando com os fundamentos postos na decisão recorrida e os fazendo parte integrante da presente decisão, bem como com a análise feita pela fiscalização, entendo que o recurso ordinário merece parcial provimento no tocante aos itens 1 e 2, para excluir de tais itens apenas as importâncias de ICMS substituição tributária reconhecidamente pagas conforme tabela de folhas 1934 e 1936, antes exposto, há aqui o reconhecimento de erro de fato na decisão recorrida, que fica corrigido com a presente decisão, mas que não altera o resultado do julgamento do recurso ordinário, tendo em vista as demais razões de fato e de direito lá e aqui expostas. O pedido de retificação julgado não trata dos itens 3 e 4 do AIM, uma vez que a alegação do erro de fato diz respeito apenas à possibilidade de identificação do substituto tributário nos documentos juntados. Assim, a decisão recorrida fica intacta em relação a esses itens, uma vez que não foram objeto do presente pedido. Antes exposto, eu conheço, dou provimento ao pedido de retificação de julgado, porém conheço e dou parcial provimento ao recurso ordinário nos exatos termos da decisão recorrida. Então, esse é um caso em que o recurso pedido de retificação de julgado, ele merece conhecimento e provimento, né? Mas isso não altera o resultado final, né, da decisão, porque, de fato, não há prova, a maior parte das provas que foram juntadas, elas são provas que não foram feitas ao longo do processo, né, e elas são provas que não demonstram que houve o recolhimento do ICMS, substituição tributária, pelo substituto. Durante a fase de fiscalização, o contribuinte, eu acho que é uma coisa que é muito importante eu chamar a atenção dos colegas, né? Durante a fase de fiscalização, o contribuinte foi notificado, renotificado mais de uma vez, foi renotificado mais de uma vez a apresentar essas provas das notas fiscais de entrada daquelas mercadorias ou do comprovante de recolhimento pelo substituto e não o fez. Então, havia, à época da lavratura, a impossibilidade, né, de exigir o ICMS substituição tributária do substituto. Então, portanto, com base nisso, incide a regra do artigo 267. Né? Ao longo do processo, o contribuinte trouxe algumas provas,
que efetivamente identificam, que aí sim passam a identificar quem é o contribuinte substituto, o seu fornecedor, né? E aí, nesse caso, haveria a possibilidade, então, de notificar e exigir o ICMS dessa pessoa, né? Só que eu acho que continua, né? Continua aí o caso de a aplicação da regra do artigo 267, porque na época da lavratura da autoinfração não havia essa possibilidade. Então, eu não vejo agora como se pode, então, cancelar uma auto-infração como esse para que a fiscalização, então, notifique o contribuinte substituto, né, a respeito desse ICMS de substituição tributária. Se a gente entender assim, a gente vai, então, eu acho que é um incentivo, né, a contribuintes sonegarem informações durante a fase fiscalizatória, né, para que, depois que tudo isso já, enfim, passaram anos, né, a fiscalização não tem mais nem condições de elaborar auto de infração em relação aos valores que foram sonegados, né, por causa do prazo do lapso decadencial. Então, eu acho que aí é o caso, sim, de aplicação da regra do artigo 267. O contribuinte foi notificado regularmente, com base no artigo 267, a recolher o imposto, não o fez, né? Então, portanto, é lavrado o auto de infração, nos itens 1 e 2, tá? Então, assim como eu voto, eu passo, então, a palavra aos colegas em debate. Eu vou, propositalmente, pedir licença aqui ao doutor Herbert, deixar por último, né? E vou passar, então, a palavra ao doutor Jandir. Pois não, doutor João. De início, parabenizo pelo voto, né, minucioso. Esse período de retificação de julgado, ele não é novo, né, aqui na Câmara, né? Ele já tinha sido submetido a julgamento em outubro, né, de 2021, quando, na ocasião, a doutora Maria Alice Formigoni, ela proferiu o voto, né, não reconhecendo, né, a existência de erro de fato. E, na ocasião, eu também participei dessa sessão, né, o senhor já tinha pressentido nessa questão do erro de fato e pediu vistas, né? E agora o processo, por uma coincidência, né, voltou sob a sua relatoria. E o voto, né, no meu ponto de vista, destaca acertadamente aí o reconhecimento desse erro de fato, né, da decisão originária, né, relativa à identificação dos fornecedores, mas, porém, pela falta de provas do recolhimento do ICMS-CT, ele acaba não sendo suficiente para mudar as conclusões, né, do voto originário, né, do recurso ordinário. Então, já antecipo que eu vou acompanhar na íntegra, né, e parabenizando pelo voto. Eu só gostaria de fazer uma observação com relação ao dispositivo, né? Porque o senhor colocou que conhece da provimento ao PPRJ, né? Porém, conhece da provimento ao recurso ordinário, né? Eu fiquei com dúvida com relação a isso, né? Eu não sei se o caso é só de conhecer da provimento ao pedido de retificação de julgado, porém sem efeitos infringentes, né? Mantendo já a conclusão anterior, né, da decisão retificanda, ou se é o caso de julgar novamente o recurso ordinário, né? Então, eu vou falar para o senhor, que o senhor conhece bem esse assunto, melhor do que eu, pode até dar alguns esclarecimentos maiores, né, sobre essa questão. Obrigado. Estou sem som. Perdão. O doutor levantou uma questão bem pertinente, né? É uma questão mais técnica, né? Nós não temos, eu acho que não é praxe do tribunal a gente colocar no dispositivo se há ou não há efeitos infringentes, né, na decisão. Então, eu acho que isso é o que é de praxe, inclusive é o que foi implementado no sistema, é que a gente repete o dispositivo do recurso ordinário, para que fique bem claro, né, para os setores aí que vão fazer o controle posteriormente, né, do resultado da decisão, para que entendam o que de fato ocorreu no recurso ordinário, né. Então, eu acho que pela leitura do voto fica claro, né, que eu estou mantendo a decisão pelos próprios termos da decisão, né, concordando com os termos da decisão de recurso ordinário, acrescentando mais alguns detalhes meus, né, e ao final
Então, mantendo a decisão de recurso ordinário na íntegra, né? Eu estou dizendo isso lá, né? Inclusive, eu digo no dispositivo, né, que eu mantenho, eu dou parcial provimento, dou parcial provimento de recurso ordinário nos termos da decisão recorrida, né? Em termos da decisão da primeira Câmara Julgadora. Então, eu vejo que está claro aí, né? Não, acho que não é o caso. Poderia até acrescentar, né, que o recurso, o pedido de retificação do julgado, ele é conhecido e provido, mas sem efeitos infringentes, né? Poderia ter acrescentado isso. Mas eu acho que, como não é praxe aqui, não sei se isso fica muito inteligível para os setores aí da própria Secretaria da Fazenda que vão trabalhar com essa decisão, né? E tem a questão do reconhecimento do parcial provimento de algumas notas fiscais que houve a comprovação de recolhimento. Eu acho que, basicamente, como é de praxe, se faz do jeito que eu fiz, eu vou manter desse jeito, doutor Jandir. Não, perfeito, John. Não é mais uma questão técnica, como o senhor colocou, né? Mas que, por questões pragmáticas, o senhor está entendendo, até que fosse modificar, poderia até prejudicar o entendimento depois na execução, né? Então, nada meu por não, só abordei o assunto porque me chamou a atenção. Perfeito. Eu poderia até acrescentar, mas eu vou pedir ao doutor para me perdoar dessa vez. Da próxima vez eu vou ficar atento e aí eu acrescento, né, essa parte técnica, né, sobre a infringência ou não dos efeitos do pedido de retificação de julgado. Muito obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Eu concordo e acompanho o relator integralmente. E também concordo em relação às considerações dele no que pertine à alegação trazida pelo doutor Jandir. Obrigado, doutor Eduardo. Eu só lembrei de uma questão que eu queria, antes de passar a palavra ao doutor Hever, a importância do conhecimento e provimento do pedido de retificação do julgado, nesse caso, né, além da existência de erro de fato, né, claro, né, não tão claro, né, mas assim, relativamente claro, né, o pedido de retificação do julgado, nesse caso, acaba funcionando um pouco como, eu acho que embargos de declaração, quando você tenta aclarar a matéria de fato para poder interpor um pedido de um recurso especial, né? Então, porque quando você diz que os fornecedores não restaram, não há como identificar pelas provas dos autos os fornecedores, então cai por terra toda aquela tese de discussão do artigo 267. Não tem como identificar, então acabou, né? Não tem como identificar. Agora, se tem como identificar e o COFINSC ainda assim cobrou do substituído, aí tem toda aquela discussão da aplicação do artigo 267, se comporta benefício de ordem, se teria que ter, entendeu? Então, essa tese, uma vez que a gente corrige isso da decisão, aí o contribuinte pode usar essa tese. Então, ele pode entrar com uma recurso especial e efetivamente discutir essa questão. Se esse erro de fato não fosse corrigido, ele não poderia nem discutir se haveria benefício de ordem ou não na aplicação do artigo 267, uma vez que não havia nem como notificar ou saber quem era o substituto, né? Então, acho que daí é um caso assim, é só uma observação, né, para a gente ver como é que, às vezes, o pedido de retificação do julgado, ele tem essa cara, né, de tornar a decisão, né, provocar, né, que o órgão de julgamento anterior, a COR, né, ele esclareça a matéria para que a Câmara, o julgamento de recurso especial possa acontecer, né. Só uma observação. Doutor Herbert. Senhores, parabenizo pelo voto, acompanho o relator, eu acho que trata-se de um erro de fato aqui
na essência, que traz o 966, parágrafo 1º do CPC, que trata que há erro de fato quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido. As notas fiscais de entradas e as guias de pagamento, a princípio, foram anexadas ao processo, aqui, salvo engano, a folha 1138, 1459. E aí me parece que houve um pequeno descompasso entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença, quando na fundamentação ela admite que não houve a juntada das notas fiscais e guias de recolhimento, mas na parte dispositiva, ao parcial provimento, reconhecendo a juntada das notas e as guias de recolhimento. No voto, faço apenas uma pequena observação quanto ao conhecimento e parcial provimento do recurso ordinário. Eu entendo que o doutor João expôs, que, em verdade, repetiu a parte dispositiva do julgamento, para ficar mais claro, mas ali, tecnicamente, eu acho que não houve um conhecimento, né? A gente, me parece que tem que se restringir ao conhecimento do pedido de retificação de julgado em si. Então, as matérias apresentadas em sede de recurso ordinário pelo contribuinte não foram conhecidas por meio do PRJ. Mas, enfim, só um pequeno detalhe. Acompanhe integralmente o voto. Agradeço, doutor Herbert, bem lembrado, né, uma questão interessante que o doutor colocou, mas eu lembro que, bom, eu entendo, né, que é necessário sim colocar, né, sim conhecer, porque naquilo em que o pedido de retificação de julgado teria infringência no recurso ordinário, né, então o recurso ordinário merece ser conhecido, né, em relação àquilo, né? Já que estamos dando provimento ao recurso ordinário e isso implica a correção da decisão recorrida, então a matéria sobre a qual essa correção tem efeito, né, ela tem que ser rejulgada, né? Isso é próprio, né, uma questão lógica, né, decorrência do próprio pedido de retificação de julgado. Então, portanto, ela tem que ser conhecida, né? Então, talvez fosse o caso, né, se quiséssemos realmente ser bastante corretos tecnicamente, como o doutor colocou, né, e aí concordando com a sua observação, né, que é bastante pertinente, talvez fosse o caso de explicitar: conheço em relação à matéria que sofre infringência do pedido de retificação de julgado, e nesse ponto eu nego provimento em relação a essa matéria e, portanto, mantenho a decisão recorrida e conheceu e deu parcial provimento ao recurso ordinário pelos seus próprios fundamentos. Eu acho que aí seria realmente tecnicamente perfeito, né, correto, e aí o doutor tem toda a razão em relação a isso. Mas não é a praxe, né, do tribunal fazer essa descrição detalhada, tecnicamente perfeita, né? Talvez isso até, de certa forma, atrapalhe, porque não é a praxe, né? Então, do jeito que eu coloquei, é o jeito que é bem mais conhecido, né? É o jeito que todos que vão ler o voto vão entender, né, o que aconteceu, né? Sem nenhuma dúvida, sem a introdução de termos e questões técnicas que aí sim podem trazer outras dúvidas, né? Então, eu acho que assim, eu prefiro deixar do jeito como se faz normalmente, né? Inclusive é como está no sistema ele está estabelecido para que as coisas sejam registradas dessa forma, né? Então, eu prefiro colocar assim, fica mais simples, mas concordo com o doutor, realmente, tecnicamente,
há um caminho maior a ser percorrido no dispositivo, né? Como o doutor Herbert colocou, mas também como o doutor Jandir já tinha colocado antes, né? É uma questão a se refletir, né? Se refletir se, de fato, a gente teria obrigatoriamente que andar para o lado mais puro, né? Mais correto, mais perfeito em termos de descrever o que o dispositivo deveria falar, inclusive introduzindo termos como infringência ou não da decisão. É realmente uma questão a ser refletida. Os doutores têm toda a razão. Eu vou me pedir desculpas e, por enquanto, eu vou deixar do jeito que está, né? Mas fiquem à vontade se quiserem fazer alguma preferência nesse sentido, e vou refletir, né? Vou refletir. É uma questão realmente que merece reflexão, se a gente, então, tem que detalhar de uma forma maior e mais perfeita, né, do ponto de vista técnico, o dispositivo, nesses casos em que não são muito comuns, né? Em que há um provimento do recurso, pedido de retificação de julgado, né? Muito obrigado, doutor Herbert, realmente excelente colocação. Eu passo a palavra novamente para o doutor, se quiser fazer alguma observação. Doutor Herbert. Não, sem qualquer observação. Em essência, não mudaria nada se acrescentasse todas essas nuances, né? Em essência, o voto permaneceria o mesmo, apenas com esse detalhamento. Sem qualquer colocação. Muito obrigado. Podemos encerrar, então, o debate? Vamos para o julgamento. Muito bem. Um belo debate, questões que às vezes não vêm à tona, mas que demonstra aí o grau de cuidado. Curiosidade, doutora Karina, alguma colocação? Doutora Karina, perdão. Doutora Karina? Não, senhor presidente, não tenho nada a acrescentar. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Então, eu vou encerrar os debates. E pedir aos colegas que marquem a presença. Iniciando a votação. Votação encerrada. O processo de ILTS, Distribuidora de Bebidas Limitada, teve o seu pedido de retificação de julgado conhecido e provido. Sim. Conhecido e provido. E o seu recurso ordinário, então, conhecido e parcialmente provido nos exatos termos da decisão retificanda, né? Então, eu vou encerrar o julgamento e vamos passar para o próximo processo na pauta. Convido os colegas a se dirigirem ao processo de Aparecido San Martino, aí em 441, 386, também de minha relatoria, é um recurso ordinário. Eu vou fazer uma leitura explicativa, né, como sempre, do voto, né? Esse é um caso de uma só infração, que é de crédito indevido na entrada de gado e insumos, né, em que houve a permanência do gado em prazo inferior ao exigido pela legislação, né? E aí, portanto, como determina o artigo 32, parágrafo 3º, item 4 do RICNES, o contribuinte ele perde a condição de produtor rural, né, para fins de poder, enfim, agir como produtor rural, né, receber os créditos do ECRED rural, né,
das operações anteriores, que foram do gado, do boi em pé, né? Que foi entrado no estabelecimento, enfim, é o caso dos autos, né? Então, ele perde a condição de produtor rural e, por conta disso, não pode, então, se creditar do ECRED rural, porque, afinal, o ECRED rural, na portaria CAT 151 de 2011, e ela permite que o produtor rural se credite do imposto do gado que foi confinado, né, que veio para confinamento, no caso, né? Então, essa é a autuação. O contribuinte perdeu a condição de produtor rural. Ou seja, não estamos discutindo aqui a qualidade ou a regularidade do crédito em si. Nós estamos, é uma acusação de crédito devido, mas nós estamos discutindo aqui, então, a questão da perda da condição de produtor rural, né? Essa é a questão que se discute aqui nos autos, né? Então, o contribuinte ele entrou com recurso ordinário em face da decisão de primeira instância que julgou procedente o AIM. O julgamento se iniciou na terceira Câmara, que converteu em diligência nos seguintes termos. Nesse sentido, exemplificativamente, registre-se que, enquanto a autoridade fiscal não apurou nenhuma entrada de animais no mês de janeiro de 2018, então, a gente está tratando aqui do período do exercício de 2018. A fiscalização, ela fez uma contagem da entrada e saída de animais, desses animais que entram para confinamento nesse contribuinte, né, e verificou que houve a saída a movimentação de gado com um período de permanência inferior a 52 dias, o que mostra que não ou seja, segundo os critérios da legislação, então não se trata de um produtor rural que faz o confinamento do gado, mas de mero comerciante de gado, né? Então, aí perde a condição de produtor rural, segundo o que determina a legislação. Então, a decisão fala que a fiscalização, nessa apuração dela, conforme se verifica da planilha de folhas 25, né, a fiscalização não apurou nenhuma entrada de animais no mês de janeiro. Já o recorrente alega que ocorreram 222 entradas no mesmo período, né, conforme demonstrativo de folha 77. Nesse instante, não me convenço de nenhuma das posições que se antagonizam na presente lide, razão pela qual penso ser necessária a conversão do feito em diligência. Quanto ao objeto da proposta de diligência, anote-se que, para que se afira com segurança os dados de entradas e saídas apresentados pelo recorrente, faz-se necessário a apresentação das notas fiscais de entrada e saída relacionadas nos documentos de folha 7782, de modo a confirmar-se ou não a prestabilidade das informações transcritas nos demonstrativos de movimento de gado. E aí eu vou me antecipar e esclarecer que a fiscalização, ela não... Existem os demonstrativos, né, de movimento de gado, do DMG, que foram regulamentados e foram postos à disposição do contribuinte para que ele fizesse o seu próprio controle, inclusive isso vai ser usado pelo contribuinte para que ele possa pedir o crédito no ECRED rural, né? Conforme as portarias que regulam, né? A fiscalização não usou o DMG, né? Ela usou os dados da vigilância sanitária, né? São também informações que são prestadas pelo próprio contribuinte diretamente no sistema do Poder Executivo Federal, né, que a fiscalização tem acesso, né, é o chamado sistema GDAV, né, Gestão de Defesa Animal e Vegetal. Não, perdão, o GDAV é da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, né, Poder Executivo Estadual, mas é uma informação oficial, né, que é informada pelo contribuinte, né, então a fiscalização usou as informações que o contribuinte introduziu
nesse GDAV, nesse sistema, né, de movimentação de gado, para concluir que houve movimentação com permanência inferior a 52 dias e superior a 10 dias. Porque até 10 dias, superior a 10 dias, não, perdão, de mais de 10 cabeças, né, de gado. Porque até 10 cabeças de gado, movimentando com um prazo inferior a 10 dias, a 52 dias, o contribuinte não perde essa condição, né? Então, verificou que tinha mais de 10 cabeças com prazo inferior a 52 dias de permanência. Então, portanto, com base nessas informações do GDAV, a fiscalização chegou à sua conclusão e, portanto, lavrou o auto de infração. O contribuinte, então, traz as informações do seu DMG, do seu demonstrativo de movimentação de gado, e essas informações do DMG, elas acabam sendo um pouco divergentes das informações do GDAV. E aí se instaura uma celeuma em relação à demonstração, né, à prova. Tá? E o contribuinte, então, alega que o fisco cometeu um equívoco na sua contabilização, no seu cálculo. E aí, então, a terceira Câmara fica em dúvida e pede para que, então, o contribuinte, ele apresentou o DMG, mas não trouxe as notas fiscais. Então, ele pede que o contribuinte apresente todas as notas fiscais de entrada, né, e saída desse gado, né, no período considerado e que embasam o demonstrativo de movimentação de gado, DMG, né, e submete essas notas fiscais à análise da fiscalização, que se manifesta as folhas 364 e 367, né? Em seguida, o contribuinte também se manifesta, e, por fim, a manifestação da representação fiscal. Né? O contribuinte traz várias alegações de recurso, né? Recursais. Eu acho que eu vou passar adiante, diretamente para o voto, e, indo direto à questão crucial da presente autuação, verifica-se incontrovérsia a apropriação dos créditos referentes à aquisição de gado no estabelecimento, nos termos da Portaria CAT 153/2011, que institui o sistema do ECRED rural. Há, basicamente, duas questões principais contra as quais a recorrente se insurge. Primeiramente, se insurge contra a interpretação feita pela fiscalização no tocante ao artigo 32 do RICNES. Portanto, há uma discussão no recurso a respeito de questão de direito referente à correta interpretação e aplicação do referido regramento, né? A recorrente também se insurge contra o uso de informações do GDAV, Sistema de Defesa de Gestão e Defesa Animal e Vegetal, para calcular o tempo de permanência, e não o uso do demonstrativo de movimento de gado, DMG, previsto na Portaria 165 de 2011, afirmando que a fiscalização teria cometido erro nos seus cálculos e que, portanto, não teria havido movimentação de gado com permanência inferior a 52 dias. Portanto, essa segunda questão refere-se a uma irresignação quanto aos fatos que embasaram a acusação. Cumpre observar que tal irresignação motivou a conversão do julgamento em diligência pela terceira Câmara julgadora, propiciando a apresentação de todas as notas fiscais que embasaram a movimentação de gado e a análise desse material por parte da fiscalização, com manifestação da representação fiscal e do contribuinte ao final. Analisando primeiramente esse argumento de fundo fático probatório, entendo que o contribuinte não tem razão. Como bem coloca a manifestação fiscal às folhas 90, as informações constantes do GDAV são oficiais e foram prestadas pelo próprio contribuinte, de modo que podem ser utilizadas pela fiscalização para apurar o movimento de gado no estabelecimento. Então, como a própria fiscalização fala, os dados utilizados para a elaboração do demonstrativo do tempo de permanência foram obtidos do extrato de movimentação da guia de trânsito animal do relatório do sistema de GDAV. Ressalto que se trata de documentos oficiais registrados pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no qual há um rígido controle do trânsito de animais vivos, conforme estabelecido na resolução SA 7980 de 2012. Trata-se de plataforma oficial a que o contribuinte possui acesso, sendo alimentada por dados de documentos fiscais. Importante frisar que o contribuinte, após o início da ação fiscal, perdeu a espontaneidade para retificar esses dados oficiais do GDAV, né?
Ademais, tendo sido fundamentado em documento válido a acusação fiscal, bastava ao contribuinte, documento válido é o relatório do GW, né? Bastava ao contribuinte demonstrar por quaisquer meios o desacerto da acusação, o que efetivamente verifica-se ter o contribuinte pretendido por meio da apresentação do DNG, e em decorrência da diligência determinada pela terceira Câmara por meio das notas fiscais de folha 148.363. Ocorre que a fiscalização esclarece de vez tal discussão ao demonstrar inequivocamente, em sua manifestação de folhas 364 e 367, que, com base nas notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, resta ainda mais claro que houve efetivamente a compra e venda de mais de 10 cabeças de gado com prazo de permanência inferior a 52 dias no ano de 2018. Então, trago o trecho aqui da manifestação fiscal, né? Apesar do esforço do autuado em descaracterizar infrações cometidas, não podem prosperar suas alegações, pois um fato se sobrepõe a todos os argumentos. Houve compra e venda de mais de 10 cabeças de gado, em prazo inferior a 52 dias, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Foram, na verdade, 141 cabeças nessa condição. Aqui vou fazer um parêntese. Na primeira análise da fiscalização, né, ela encontrou 67 cabeças de gado com um prazo de permanência inferior a 52 dias. Tá? Notando que o contribuinte tem aí uma movimentação de mais de 3 mil cabeças de gado no ano. Né? Então, assim, eu não posso deixar de, nesse parêntese, expor que regras como essa, né, de 52 cabeças de gado, né, me deixam muito desconfortável. Né? Eu não gosto, inclusive, de autuações que, por exemplo, vamos supor que o contribuinte tivesse 53, né, tivesse 11 cabeças de gado durante o ano, com 52 dias, com menos de 52 dias de permanência, 11 cabeças de gado. Né? Como é que a gente aplicaria essa regra? A gente teria que aplicar essa regra, né, porque são mais de 10. Ele perderia a condição de produtor rural, e se fossem 11 em 10 mil? Se ele tivesse movimentado 10 mil cabeças de gado no ano, e 11 tiveram permanência inferior a 52 dias. Então, percebe que é uma regra que realmente eu acho que é uma regra realmente, né, que mereceria ser revista aí pela fiscalização, porque eu acho que seria mais justo se fosse um patamar percentual, né, da movimentação do contribuinte, né, e não um valor fixo de cabeças de gado. Porque, efetivamente, o que se quer aqui é verificar se é, de fato, um produtor rural que faz confinamento do gado, engorda do gado, e, portanto, tem a possibilidade de, como produtor rural, usar das benesses, né, que os produtores rurais possuem no estado de São Paulo. Né? Então, o que é não só benesses, né, são questões que tentam, então, transportar para a condição de produtor rural, né, as regras de não cumulatividade, todas as regras do sistema. Né? Então, não diria até que são benesses, né? Mas há, dentre elas, benefícios, né? Então, é uma regra que me deixa desconfortável, essa regra do artigo 32 do RIC. Tá? E a fiscalização encontrou no início, para elaborar o auto de infração, 67 cabeças de gado, com prazo de permanência inferior a 52 dias, num total de mais de 3 mil cabeças de gado que foram movimentadas pelo contribuinte, o que já me deixaria desconfortável, né? Porque nós estamos tratando aí de 2% da movimentação de gado, talvez, né? Então, realmente me deixa desconfortável, né? Ocorre que o contribuinte acabou trazendo as suas notas fiscais de toda a movimentação que fez, e aí a fiscalização pôde refazer, então, o cálculo da permanência, né, dessa movimentação de gado, e acabou encontrando mais cabeças de gado, né, que permaneceram abaixo de 52 dias. Então, ela acabou, no final, encontrando 141 cabeças de gado, né. Então, de fato, eu entendo que não merece prosperar a pretensão do contribuinte em sua manifestação de desqualificar os cálculos e conclusões da manifestação fiscal. Fecha parênteses, tá? Eu vou voltar para o meu voto. Tá?
Então, nesse sentido, não merece prosperar. Eu entendo que não de desqualificar os cálculos e conclusões da manifestação fiscal. De fato, estão corretos os cálculos feitos pela fiscalização, que levam à conclusão de que, não somente pelas informações do GEDAV, mas também pelas próprias notas fiscais, se chega a movimentações de gado em permanência inferior a 52 dias. O contribuinte alega que os cálculos estariam incorretos, porque, em essência, a fiscalização não teria levado em conta o estoque que adveio do ano de 2017. E aí eu trago um trecho da fiscalização que parece que realmente é um trecho aqui da manifestação do contribuinte, que realmente se refere a um trecho da análise da fiscalização, que causa um certo desconforto, que parece que a fiscalização teria ignorado o estoque inicial, né, porque ela mesma coloca na sua análise, né, que ela parte do mês de março, ela ignora o mês de janeiro e fevereiro, né, no seu cálculo, né. Então o contribuinte ele alega essa questão, né, mas eu verifiquei, fiz a análise e vejo que a fiscalização no seu cálculo não desconsiderou, apesar de ter dito, mas ela não desconsiderou no cálculo. Então, o contribuinte alega assim: como é possível a agente fiscal afirmar que essas 62 cabeças não estariam provenientes do estoque de 2017 ou provenientes de aquisições de janeiro de 2018? Eu digo assim, muito simples, basta verificar como fez o fiscal em sua manifestação, aí eu faço um cálculo, né, com base nas notas fiscais, né, que saíram 262 cabeças em janeiro, né, então sobraram, se saíram em janeiro, então sobraram 262, então das 1.063 que era o estoque de 2017, que a contribuinte alega que a fiscalização não levou em conta, dessas 1.063 cabeças, né, que vieram em 2017, se saíram 262 em janeiro, então sobraram 801 do estoque de 2017. Né? Então, tem 801 cabeças de estoque de 2017, mais 222 cabeças que entraram em janeiro. Então, vamos para fevereiro. Ora, se saíram 398 cabeças em fevereiro, então, usando o primeiro que entra é o primeiro que sai, então, como ainda tem 801 cabeças de 2017, então essas 398 que saíram em fevereiro são de 2017. Então, sobraram, então, das 801, tirando essas 398 que saíram em fevereiro, sobraram 403 cabeças de 2017, 222 cabeças de janeiro, que entraram em janeiro, que restam intactas, né? E não entrou nenhuma cabeça em fevereiro, pelas notas fiscais. Então, continuando, em março saíram 374 cabeças. Então, sobraram, como ainda tinha 403 cabeças de 2017, saíram 374, então essas 374 que saíram em março são de 2017, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, 374 cabeças. Então, sobraram 29 cabeças de 2017 em março, né? Porque são as 403 que tinham sobrado de fevereiro, menos as 374 que saíram em março. Então, em março, sobraram 29 cabeças de 2017, 222 cabeças de janeiro, que restam intactas, e 0 cabeça de fevereiro, que não entrou nenhuma cabeça em fevereiro, mais 594 cabeças que entraram em março. Então, isso é o que sobrou em março. Em abril, saíram 313 cabeças, né? Então, dessas 313, 29 eram de 2017, saíram todas de 2017. Aí, 222 eram de janeiro, né? Então, saiu tudo de 2017 e de janeiro saiu em abril. Só que 29 mais 2022, mais 222, não dá os 313 que saíram em abril. Então, sobra, então, 62 cabeças que saíram em abril e que não eram nem de 2017 e nem de janeiro. Portanto, como não entrou nenhuma cabeça em fevereiro, essas 62 cabeças eram de março. Então, perfeito. Exatamente como apurou a fiscalização. São 62 cabeças que entraram em março e saíram em abril, né? Portanto, alô? Portanto,
pelo menos 2 meses aí, né? No máximo 60 dias, né? Nós já temos 60 dias aí no máximo de permanência, né? Portanto, das 313 cabeças que saíram em abril, 62 delas entraram em março, exatamente da forma como calcula e demonstra a fiscalização das folhas 364 e 367. A fiscalização em sua manifestação, as folhas 364 e 367, vai além, faz o cálculo do número de dias de permanência por cada nota fiscal e encontra, sem equívoco, que aquelas 62 cabeças de gado permaneceram no estabelecimento 21 e 27 dias. Algumas permaneceram 21, algumas 27 dias, né? Portanto, abaixo de 52 dias. Não bastasse isso, utilizando as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, a fiscalização encontra mais 79 cabeças de gado movimentadas pelo contribuinte que tiveram permanência inferior a 52 dias. Ou seja, seguindo esse processo, né, de cálculo, né, se acaba chegando a mais 79 cabeças e está correto o cálculo da fiscalização. Então, veja-se que com a análise feita pela fiscalização, ao contrário do que afirma a recorrente, não se trata de prejudicar a situação do contribuinte ou de alterar a acusação fiscal, uma vez que a referida análise foi feita em razão da prova apresentada pelo próprio contribuinte ao longo do processado e em razão de diligência determinada. O que se trata, efetivamente, é da constatação de que, quer seja pelas informações do GEDAV, quer seja pela análise de todas as notas fiscais que acobertaram a movimentação de gado no estabelecimento, houve permanência inferior a 52 dias, corroborando a acusação imputada e contraditando cabalmente as afirmações recursais. Assim, quer seja utilizando o extrato de movimentação obtido junto ao sistema do GEDAV para calcular o período de permanência do gado conforme planilhas 25, o qual indica ter havido movimentação de 67 cabeças com permanência inferior a 52 dias, quer seja utilizando o conjunto total das notas fiscais que acobertaram a movimentação de gado no exercício de 2018, colacionadas pelo contribuinte em sua resposta às folhas tais, que indicam, conforme a análise da fiscalização, as folhas tais ter havido movimentação de 141 cabeças com permanência inferior a 52 dias, conclui-se que as provas dos autos, sob qualquer ângulo, apontam inequivocamente para a constatação dos fatos que ensejaram a acusação. Portanto, verifico que se encontra cabalmente demonstrado, com base no conjunto probatório carregado aos autos, o fato que embasa a acusação de que o contribuinte movimentou gado com permanência inferior a 52 dias no seu estabelecimento. Os demais argumentos postos no recurso relacionam-se com a interpretação e aplicação, no caso concreto, da regra do artigo 32, parágrafo 3º, item 4 do RICNES. A regra diz o seguinte: observados no que couber as demais disposições deste capítulo, o produtor de que trata o inciso 6 do artigo 4º, né, deverá inscrever seu estabelecimento rural no cadastro de contribuintes do ICMS antes do início das atividades, conforme disciplina estabelecida do Secretário da Fazenda. Parágrafo 3º. Não estão abrangidos pelas disposições deste artigo a pessoa ou sociedade que, item 4, promova a compra e venda de bovino ou bufalino, desde que os animais permaneçam em seu poder por prazo inferior a 52 dias, quando em regime de confinamento, ou 138 dias nos demais casos. Então, portanto, se a permanência inferior a 52 dias em regime de confinamento, então, logo, não se enquadra não está abrangido nesse artigo que determina quem é o produtor rural, né? Inclusive, o parágrafo 4º diz o seguinte: não perde a condição de produtor rural a pessoa ou sociedade que promova a compra e venda de até 10 cabeças de gado bovino em prazo inferior ao previsto no item 4 anterior, né? Portanto, está claro aqui da norma, da interpretação da norma, é que se não perde a condição de produtor rural, a pessoa que negocia até 10 cabeças de gado com prazo inferior a 52 dias, então, aquele que negocia mais de 10 cabeças de gado com prazo inferior a 52 dias perde a condição de produtor rural nos termos do item 4. Né? Então, primeiramente, cumpre lembrar que, por força do artigo 28 da Lei 13.457, não compete a este órgão de julgamento discutir a validade da norma do ponto de vista de sua congruência com a norma constitucional. Por outro lado, verifica-se que a regra estatuída no artigo 32, referido, é válida, vigente e eficaz, devendo ser aplicada por este órgão de julgamento.
Por fim, não se verifica qualquer conflito entre os dispositivos do referido artigo 32 que mereça a conduta de mitigar um em relação a outro. Ou seja, quando o parágrafo 3º exclui a condição de produtor rural, aquele que promova a compra e venda de bovino, que permaneça em seu poder por prazo inferior a 52 dias, quando em regime de confinamento, isso em nada conflita com a norma do parágrafo 1º, que estabelece o conceito de produtor rural. Né? O parágrafo 1º fala, né, produtor rural, empresário rural, pessoa natural, não equiparado a comerciante ou industrial, que realize profissionalmente atividade agropecuária, de extração e exploração vegetal, animal, de pesca ou armador de pesca. O que eu estou dizendo aqui nesse artigo é que a regra do parágrafo 3º, que exclui a condição de produtor rural, ela não é conflitante com a regra do parágrafo 1º. Né? O que há é uma regra geral e a exceção, ou seja, são produtores rurais aqueles que preenchem o conceito do parágrafo 1º, excetuando aqueles que se enquadram no parágrafo 3º. Veja-se que a norma do parágrafo 4º, né, é nada mais nada menos que a exceção da exceção, ou seja, dentre aqueles que perderiam a condição de produtor rural conforme o parágrafo 3º, a parcela que em um exercício tiver apenas até 10 cabeças de gado com permanência inferior a 52 dias, não perderá essa condição. Então, portanto, não faz qualquer sentido a alegação do contribuinte de que o crédito glosado deveria ser apenas aquele referente às cabeças que tiveram permanência inferior a 52 dias. Uma vez que, com clareza solar, a referida norma estabelece que o efeito do fato descrito é a perda da condição de produtor rural, e não a invalidação do crédito da operação com aquelas cabeças de gado. Assim, se não se qualifica como produtor rural, não há como fazer jus ao crédito de semestre previsto na portaria CAT 151 de 2011, o ECRED rural, nos termos do seu artigo 20 da portaria CAT. Né? Então, não tem qualquer relevância para a presente autuação a alegação de que 70% do gado era proveniente de transferência de filiais situadas em outros estados. Primeiramente, tal fato não implica a óbvia aplicação do parágrafo 3º do artigo 32 supramencionado, nem corrobora o disposto no parágrafo 1º do mesmo diploma no sentido de confirmar a condição de produtor rural do contribuinte. De fato, a condição de produtor rural decorre do enquadramento ao conceito previsto naquele dispositivo, não havendo qualquer menção em tal dispositivo a respeito do recebimento de gado em transferência de filial. Ainda que assim não fosse, conforme já dito anteriormente, o parágrafo 3º do artigo 32 constitui exceção ao parágrafo 1º, de modo que ambos se aplicam de forma excludente, dependendo da condição verificada no caso concreto. Assim, não há qualquer óbvia aplicação do referido item 4 do parágrafo 3º do artigo 32 ao caso dos prêmios altos. Muito pelo contrário, a fiscalização demonstra que a situação aqui verificada se amolda completamente ao referido dispositivo, sendo de regra necessária a sua aplicação no caso dos autos. Por tais razões, entendo que o recorrente não tem razão quanto às suas alegações recursais, de modo que negarei provimento ao recurso. Assim, eu conheço, porém nego provimento ao recurso ordinário, é como voto. O voto já se encontra registrado. Eu vou, então, abrir aqui os debates e passar a palavra para o doutor Jandir. Pois não, doutor João. Eu, de início, também parabenizo o senhor pelo voto e compartilho, né, do seu entendimento quanto à regra quantitativa, né, do número absoluto de cabeças de gado e dias, né, não parecer ser a mais adequada, né, para caracterizar o produtor rural, quando um dimensionamento proporcional, né, poderia ser mais apropriado, né. Mas essas são as normas, né, vigentes, né, e nos cabe aplicá-las, né. Como bem ponderou, né, o seu voto, a matéria fática está bem caracterizada, né, no sentido de que houve movimentação de mais de 10 cabeças de gado, né, por permanência inferior a 52 dias, né. Na verdade, vendo aqui os autos, parece que foram 141 cabeças, né. Então, bem mais, né, do que as 10, né. E isso, né, mesmo aplicando aí, o senhor aplicou o método PEPs, né, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, né, ainda assim configurou, né, essa quantidade acima, né, do limite legal, né. Então, não há muito que se discutir a respeito disso, né, muito embora o contribuinte tenha tergiversado, né, sobre essa questão, sobre vários aspectos, né, mas na conta algébrica mesmo, a conclusão é essa que foi bem exposta no voto, né. E quanto à matéria quanto à matéria de direito, né,
Eu acho que foi perfeita a análise feita no voto, né, em relação à aplicação do item 4 do parágrafo 3º do artigo 32, né, do RICMES, que, na meu ponto de vista, também não oferece maiores dificuldades interpretativas, né? Ele é bastante claro esse dispositivo. Então, por conta disso, eu acompanho integralmente no voto e parabenizo mais uma vez aí pela apresentação das conclusões. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Eu acompanho o relator, enaltecendo o voto, o detalhamento, como é de costume, e principalmente a minúcia na avaliação da situação fática. Então, meu voto é no mesmo sentido. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Herbert. Vou parabenizar pelo voto do relator. A vida do juiz substituto não é fácil, né? Eu rabisquei algumas coisas aqui, mas muito longe desse brilhantismo todo. Não tive acesso ao voto antes da sessão de hoje, então aí não sabia como é que seria encaminhado, então fiz esse pouco provável voto de vistas, que não será necessária a apresentação. E ali eu observei, por exemplo, que na página 42, de certa forma, o contribuinte reconhece essa comercialização no item 3, quando ele responde ao indagamento do fiscal autuante, que ele diz que, em referente à movimentação de gado que entraram e saíram no mesmo mês, então, quer dizer, ele já admite, de certa forma, a entrada e saída de gado no mesmo mês, os mesmos pertenciam já ao produtor, sendo que a entrada no sistema GDAV não evidencia quando ocorreu a compra, a transferência do mesmo produtor. Então, aí, na defesa, no recurso, ele diz que foi induzido a erro em função da notificação. Acontece que o artigo 32 do regulamento, o artigo 382, também são muito claros. E aqui a questão dos autos é valoração de provas. Ele inicialmente se insurge contra o GDAV e prefere que seja feita a apuração pelo GDV. Acontece que ele alega que isso seria feito porque o demonstrativo de movimentação de gado seria uma obrigação acessória, quando imposta pela Fazenda, quando o GDAV não seria uma obrigação acessória da Fazenda. Acontece que não faz muito sentido deixar de aceitar provas com base nesse argumento. São aceitas provas, independente delas se caracterizarem como obrigações acessórias. O artigo 5º da Constituição, ele só veda as provas ilícitas, o que não é o caso aqui. Questões de provas que não são obrigações acessórias são inúmeras, provas testemunhais nos PCNs, demonstrativo de pagamento também não é obrigação acessória da Fazenda e é aceito como prova. Então aqui o que eu vejo é a questão de valoração da prova, sendo que o GDAV é possível se aferir quando isso foi entregue, dentro do período de espontaneidade, quanto à movimentação de gado, o demonstrativo de movimentação de gado, ele não necessariamente é entregue à Fazenda. Ele é elaborado pelo contribuinte por um controle dele. Então, a gente não sabe quando isso foi entregue, se dentro ou fora do período de espontaneidade. Então, também observei que o mais adequado seria a apuração feita com base no GDAV. Com relação àquele liame que o presidente ressaltou, se ele tivesse comercializado 11 cabeças, né? As questões, quando ficam pouco à margem da lei posta, elas são bem polêmicas. Mas ali eu acho que, de certa forma, a legislação já permitiu essa flexibilidade ao autorizar que se comercialize, né, que entre aspas, o produtor rural se adeque como comerciante de gado dentro das 10 cabeças, eu acho que já seria essa margem de tolerância, e ainda pela apuração do PEPS, mais favorável ao contribuinte, também talvez
fugisse um pouco disso, mas que o PEPS ele consegue dar essa dúvida em favor do contribuinte. Mas, mais uma vez, parabenizar pelo voto, acompanho o relator. Obrigado, doutor Herbert. Uma pena que o doutor não pôde fazer seu voto de preferência aí. Ao contrário, com muito orgulho, não chegaria nem perto do voto que o doutor apresentou. Não, obrigado, mas eu tenho certeza que seria um voto de bastante qualidade. Aí já demonstrou aí com a leitura rápida de alguns pontos, né, que o doutor abordaria. São questões importantes, né, realmente. Até me permitir gastar um pouquinho mais aqui de tempo, só para tratar um pouco dessas questões que o doutor colocou, que são bastante pertinentes, né? A fiscalização, ela tem, de fato, usado informação da outra secretaria, né? Secretaria de Abastecimento, Secretaria de... que trata do controle, né? Sanitário do gado e tal. Eu acho que o DMG, ele apesar de não ter obrigatoriedade de entrega, né, regular para a Secretaria da Fazenda, e, portanto, aí seria complicado em termos de exclusão de espontaneidade, né, mas eu acho que é perfeitamente possível fazer a autuação com base no DMG, né, isso não estou dizendo isso para dizer que seria melhor fazê-lo, né, ou seria um problema usar o GDAV. Não, o GDAV, as informações lá são oficiais, né, prestadas ao Estado, né, então é perfeitamente possível usá-las, como qualquer outra prova, como o doutor colocou muito bem, né, observou muito bem, qualquer prova lícita, né, então a fiscalização pode usar, assim como o contribuinte também, né. Mas eu não concordo com assim, a informação de que não poderia ser usado o DMG, né, que parece transparecer um pouco da manifestação da fiscalização, e pelo contrário, né, o DMG é obrigação acessória, né, então, definida pela própria legislação, então ela também é válida, ela também é oficial, e a partir do momento em que a fiscalização notifica o contribuinte a apresentar o DMG, se ele o apresenta, está excluída a espontaneidade. Ele não pode refazer o DMG a partir desse momento, né? Então, o problema é quando ele não apresenta, né? Aí sim, né? Eu acho que aí teria realmente outros meios. Ainda bem que esse tipo de apuração do imposto, né, tem outros meios, como, por exemplo, informações prestadas para outra secretaria, o GEDAP, né? Mas aí ele poderia muito bem fazer com o DMG, né? Também é um documento oficial, também é um documento, também é uma obrigação, é um dever, né, que o contribuinte tem, né, de prestar informações, ainda que não faça diretamente para o contribuinte, mas se a fiscalização chegar no estabelecimento e o contribuinte não tiver o DMG, ele vai ser autuado, mesmo que não haja obrigação de enviar o DMG para a secretaria com regularidade, mas ele tem a obrigação de manter o DMG em seu estabelecimento, elaborado conforme a portaria CAT 161, nos termos da portaria CAT 161, ele tem essa obrigação. Então, no momento em que a fiscalização chega no estabelecimento e não tem DMG, ele é autuado, né? Então, é bastante razoável, até é bem possível, né, que fosse feita a fiscalização com base no DMG, né? O que eu vejo, que aí realmente é uma alegação completamente descabida do contribuinte, é que haveria prevalência do DMG em relação a qualquer outra prova. Não, isso aí realmente não tem cabimento, né? Então, o doutor tem toda a razão nesse caso. O que ocorre é que o contribuinte trouxe o DMG, ou seja, ele conseguiu trazer por outros meios informação ou prova, né, igualmente aceitável, né, como é o GDAV, né, para que fizesse prova das suas alegações, né, que é o próprio DMG, e que deveria ser aceitado realmente pela fiscalização. Se o DMG fizesse prova, né, de que não havia movimentação de mais de 10 cabeças de gado com menos de 52 dias, aí nós teríamos realmente um problema, e aí entra
a providência, né, você redundante, providencial da terceira Câmara, no sentido de converter em diligência para que viessem as notas fiscais de movimentação desse gado, o que espancou de vez qualquer dúvida em relação a essa matéria, né, que foi realmente uma diligência bastante pertinente e que demonstrou que o próprio DMG e, inclusive, as notas fiscais corroboram a fiscalização e não as alegações do contribuinte. Então, acho que é bastante razoável, bem regular, tudo que aconteceu nesse auto de infração, tudo foi nesse processo administrativo, tudo foi feito de forma bastante acertada, tanto por parte da fiscalização, que tomou as conclusões com base na falta de resposta do contribuinte, de provas que foram demonstradas, e usou a prova perfeitamente aceitável, oficial e tudo. O contribuinte, ao longo do processo, trouxe provas que também são aceitáveis. Houve completa prestação jurisdicional por parte da terceira Câmara, que identificou que não havia condições de prosseguir o julgamento sem que houvesse esse esclarecimento. O contribuinte pôde se defender completamente durante todo o processado, com contraditório, a possibilidade de conversão em diligência, e, ao final, se concluiu que, com base nas provas juntadas aos autos, que ele não tem razão, um procedimento completamente regular, né? E a gente, então, tem um auto de infração aí, um processado, que eu acho que a bola está bastante redonda, né? Em completas condições de entender o que aconteceu e de julgar. Então, feitas essas considerações bastante amplas, né, que poderiam estar até no voto, se eu tivesse pensado no momento de elaborar, né, ou tivesse tido, enfim, a consciência da importância de ter feito essas considerações, né, que foram provocadas pela sua manifestação aí, doutor Herbert. Então, o meu voto teria sido bastante enriquecido aí nesse caso. Mas, de qualquer forma, fica aqui gravado aqui, né, aqui no julgamento. Doutor Herbert. Doutor, só para fazer uma pequena retificação, talvez eu tenha me expressado mal, não afasta o DMG como elemento de prova única, se fosse o caso, né? Com certeza, o auto de infração poderia ser lavrado apenas com base no DMG. Ali, me parece que é mais uma questão de valoração de prova, o GEDAV versus o DMG. E aí onde a gente se desdobra aqui. Fico pensando, por exemplo, no caso que a gente havia comentado, os recursos repetitivos do CARF, se caísse uma análise apenas com essa valoração de provas, onde num processo em específico uma prova fosse mais importante que a outra, como que seria dada essa solução? Graças a Deus não é o caso aqui, a gente se desdobra em cada processo, em cada caso específico, e aqui a gente consegue, por exemplo, trazer essa valoração no caso desse auto de infração do GEDAV sobre o demonstrativo de movimentação de gado. Perfeito, doutor Herbert. Não, eu entendi sua posição, né? E agradeço aí, realmente bastante pertinente, e muito obrigado. Eu vou, então, passar a palavra para a doutora Carina. Senhor presidente, eu não tenho nada a acrescentar. Obrigada. Muito obrigado, doutora Carina. Eu acho que estamos em condições, então, de encerrar os debates. Eu vou pedir, então, aos colegas que marquem a sua presença. Vamos iniciar a votação? Votação encerrada. O processo de Aparecido Samartino, AIM 4141386, teve o seu recurso ordinário conhecido e não provido.
decisão unânime. Esse foi o último julgamento do dia de hoje, são 10h31 da manhã, e eu agradeço aos colegas. Como é de praxe, eu passo a palavra para os colegas fazerem suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, né, desejar uma boa semana a todos, né, agradecer aqui a manifestação de todos, em especial aqui ao Dr. Herbert, né, sua participação. Seja sempre bem-vindo, Dr. Herbert, e essa Câmara, prazer conhecê-lo. Vou passar, então, a palavra aos colegas, desejando uma boa semana. Passar primeiro para o Dr. Eduardo. Dr. Eduardo. Está sem o áudio, doutor. Eu falei umas coisas tão bonitas para o presidente da Câmara e acabou não gravando. Não sei se eu repito, mas vamos lá. Gostaria de parabenizar novamente os votos do presidente da Câmara, né, sempre muito detalhados e sempre antecedendo a leitura dos mesmos, nos esclarecendo, sobretudo, questões fáticas para ajudar na compreensão da matéria e evoluindo assim também nos debates, né? Gostaria de desejar uma semana excelente a todos, né? Foi um prazer conhecer o Dr. Herbert, sua participação na sessão. E é isso, então. Então, um abraço ao Dr. Jandir, Herbert, Karina e ao nosso presidente. Muito obrigado, Dr. Eduardo. Doutor Jandir. Eu inicio parabenizando o nosso presidente, doutor João, por mais uma sessão de julgamento concluída de forma exitosa, né? E também pela qualidade dos votos, né, que apresentou na sessão de hoje. Foram 2 processos com 2 votos bastante minuciosos, bastante profundos, né? Eu cumprimento também o doutor Eduardo e o doutor Herbert, né, a quem tive o prazer de conhecer hoje, assim como a doutora Karina, né, pelo teor e qualidade das manifestações. E, por fim, eu aproveito para lembrar que domingo passado, né, nós comemoramos o Dia das Mães, e assim eu aproveito para, mais uma vez, homenagear, né, e parabenizar todas as mães aqui do Tribunal de Impostos e Taxas, e também as mães todas as mães, né, dos integrantes, juízes, servidores, patronos. Com isso, eu me despeço, desejando uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jandir, bem lembrado. Também aproveito para parabenizar todas as mães, né, da Secretaria da Fazenda, aqui do Tribunal e, enfim, aquelas que levam a jornada dupla, né? Doutor Herbert, normalmente é de praxe a gente fazer isso, doutor Herbert, cada um faz as suas considerações finais para a gente encerrar o julgamento. Pois é, eu vi essas considerações na última Câmara, tive o prazer de assistir ontem à noite no YouTube. Me assustou um pouco de saber que a maioria aqui é São Paulina, mas agradecer pela cordialidade, né? Eu não vou revelar o meu time, porque pode parecer um pouco snob a gente chegar aqui na primeira Câmara, na primeira Câmara e dizer que o nosso time é líder do Campeonato Brasileiro. Pode trazer alguma má impressão. Mas, enfim, agradecer aos colegas pela cordialidade, desejar um bom dia a todos, um feliz Dia das Mães. Tem uma mãe e 2 crianças me esperando ali atrás para levar para a escola. E vamos começar a nossa jornada. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Herbert. Eu, com a minha posição neutra, em relação a esse seu comentário aí, eu vou passar a palavra para o doutor Eduardo. Exatamente. Eu queria só fazer 2 ponderações, muito rapidamente. A primeira, eu fiquei um pouco decepcionado com o doutor Jandir, porque eu esperava saber o que ocorre no dia de hoje, se é algum dia santo, algum feriado, né? E não uma homenagem com efeitos ex-tunc, né? De forma retroativa do Dia das Mães, não que não mereçam homenagem, mas o que aconteceu, doutor Jandir? O que acontece no dia 10 de maio? Eu estava aqui ansioso e tive a minha expectativa frustrada. Em relação à manifestação, parece que eu estou comentando o voto, né? Em relação à manifestação do Dr. Herbert, eu concordo plenamente com o que ele disse, né?
porque ele está assustado, porque o tricolor, né, doutor Jandir, doutor Maluf, é exatamente isso. Ele assusta os outros. Só isso, presidente. Muito bom. Doutor Jandir, quer comentar alguma coisa? Não, com esse último comentário do doutor Eduardo, é difícil até fazer qualquer observação, né? Só lembrando que as mães, realmente, pela importância delas, acabam ofuscando qualquer outra data, né? E por isso que eu acabei não me debruçando em outra análise de alguma coisa que pudesse comemorar hoje, né? Mas, doutor Eduardo, perfeito como sempre, vai direto ao ponto e não tenho muito mais o que falar, não. Obrigado, gente. Muito bem, doutor Jandir, muito bem. Como diz aqui no Tite, né, o doutor Eduardo sepultou de vez a discussão com essa sua opinião aí. Realmente encerrou, não tem mais condições de qualquer resposta. Eu não vou nem fornecer a resposta aqui ao doutor Herbert. Eu sou minoria, não adianta. Aqui a gente é democrático. Que maravilha. Doutor Herbert, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, né, à Câmara. Muito obrigado. E também parabéns aí pela manifestação, pelas manifestações de qualidade, assim como todos, né, doutor Eduardo, né, como sempre, né. Doutora Karina, fechando aqui as considerações finais. Eu desejo a todos uma boa semana, feliz Dia das Mães, e agradeço mais uma vez a oportunidade de aprendizado. Muito obrigado, doutora Karina. Boa semana a todos, né? Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 10 de maio, né, de 2022. Então, eu agradeço a todos. Vamos ficando por aqui. Um abraço.